na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 12. Nós vamos ver três dons que Deus nos concede gratuitamente. 1 aos Coríntios 2, 12, está aqui no telão, se você não trouxe a sua Bíblia. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Amém. Você pode se assentar. Irmãos, quando Paulo está escrevendo esta carta aos Coríntios, e ele está falando aqui que nós não recebemos o Espírito do mundo, o cristão, ele tem que ter consciência de que aquele que não está com Deus, ele não tem o Espírito de Deus. Se não tem o Espírito de Deus, tem o Espírito do mundo. Agora, se nós temos o Espírito de Deus, o Espírito nos foi dado para que nós possamos conhecer o que Deus nos deu gratuitamente. É interessante que esta palavra conhecer, ontem eu falei aqui sobre conhecer, e Paulo, naquele momento, ele usa a palavra epinosis, que é a compreensão pura, precisa e correta da vontade de Deus. Mas aqui neste texto ele está usando a palavra eido, que significa que nós precisamos discernir e descobrir qual é a vontade de Deus. Eu gosto muito de um texto, até estava há um tempo atrás no status se não me engano, do meu WhatsApp, que diz assim, que a glória de Deus é esconder as coisas, e a glória dos reis é descobrir as coisas que Deus escondeu. Então Paulo está dizendo, olha aqui, vocês precisam discernir, vocês precisam descobrir o que é que vocês ganharam gratuitamente. Sabe, irmãos, infelizmente, a realidade de muitos cristãos é que Cristo os atrai, eles entregam a sua vida a Cristo e eles simplesmente saem caminhando. Agora eu sou cristão, agora a minha vida pertence a Cristo, e ele vai caminhando e ele não tem noção de que quando Cristo se revelou a ele pelo Espírito Santo de Deus, ele ganhou muitas e muitas coisas gratuitamente. Nós poderíamos, irmãos, ficar aqui a noite inteira e não poderíamos exaurir, não poderíamos esgotar as bênçãos que Deus tem nos concedido e que precisam ser discernidas espiritualmente. Eu tenho falado, irmãos, repito mais uma vez aqui, o cristão ele não escolhe as coisas, é Deus quem escolhe. O papel do cristão é apenas descobrir aquilo que Deus escolheu para a vida dele. Sabe, existem muitos cristãos frustrados porque eles querem, eu sempre falo isso também, eu quero ser pastor. E Deus não chamou para ser pastor, daí vai ser pastor e se frustra. Eu quero ser médico e Deus não chamou para ser médico, vai lá e se frustra. A gente conhece um monte de pessoas que estão frustradas, agora existem outras pessoas que ela olha para o que o outro ganhou e quer ter aquilo que o outro tem. Deus está usando a irmã fulana em revelação, eu também quero. Não podemos ir baseado no que o outro tem. Nós temos que, como Paulo está dizendo, olha, vocês, cada um de nós, o Espírito aqui, Paulo está falando não um espírito coletivo, mas Paulo está falando do Espírito de forma individual. Cada um de nós não recebeu o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus, para que a gente tenha uma missão, descobrir o que é que Deus já nos deu gratuitamente. Eu contei há um tempo atrás e quero repetir a história aqui, me lembrei agora, de um fato que aconteceu. Um homem estava saindo da Europa e indo para os Estados Unidos de navio, naquela época que se viajava de navio,
E a viagem era longa, demorada, era um mês de viagem. E aquele homem então comprou a passagem, um ingresso. E ele entrou no navio e ele levou um pacote de bolacha para que ele se alimentasse durante o trajeto. E ele então está lá. Primeiro dia, tudo bem, só na bolacha. Segundo dia já começou, no terceiro dia já não aguentava ver bolacha na frente. E ele passava então em frente ao restaurante daquele navio. E ele olhava as pessoas se deliciando, comendo uma macarronada, comendo uma carne frita, uma carne assada, uma carne cozida, comendo uma salada. E ele passava a sentir o cheiro da comida. E ele voltava para o seu quarto e dizia: ah, se eu tivesse dinheiro para ir nesse restaurante. E ele abria o seu pacote de bolacha e comia a bolacha. E foi, dia após dia, até que aquele navio chegou aos Estados Unidos. E quando aquele navio chegou lá, está desembarcando, e os marinheiros ali estavam apostos na porta, no desembarque do navio. E quando chegou a vez dele, o marinheiro perguntou: daí, como foi a viagem? Foi tudo bem? O quarto estava bom? Estava tudo muito bom. E a comida como estava? Ele falou: ah, eu não tinha dinheiro para comida, então eu não comi nada no restaurante. O pai falou: não, estava tudo incluso na tua passagem. Quando você comprou a passagem lá, já estava incluído café da manhã, almoço, café da tarde e janta. Era só você chegar e apresentar o seu bilhete no restaurante e você não pagaria nada, porque tudo já estava incluído. Assim tem um monte de crente caminhando na sua vida espiritual, navegando o barco da sua existência, vivendo de água e bolacha, quando pode desfrutar das bênçãos e dos benefícios que Deus tem concedido. Então nós poderíamos falar, enumerar dezenas e centenas de benefícios que Deus já tem nos concedido. Mas eu quero falar apenas de três dons extraordinários que o Senhor tem nos concedido. O primeiro é o dom da vida. Você não escolheu nascer, você não escolheu estar aqui. Deus escolheu que você nascesse. Você não é um erro, você não é um engano, você não é um descuido, você não é uma pessoa que não tem valor, você pode ter sido rejeitado pelo seu pai, pela sua mãe, pela família, mas Deus escolheu um dia, a hora, a data para que você nascesse. Você não nasceu nem um segundo depois, mas também nem um segundo antes. Você nasceu no tempo que Deus havia determinado. E o profeta Samuel, lá no seu primeiro livro, no capítulo de número 2, no versículo de número 6, ele diz assim: Deus é quem tira a vida, mas também é Deus quem dá a vida. É Deus quem faz descer a sepultura e também é Deus quem faz levantar da sepultura. Então veja bem, por isso que nós não podemos levar a nossa vida de qualquer jeito, irmãos. Muitas vezes nós, como cristãos, nós somos ingratos para com Deus. Muitas vezes sim, nós estamos passando por lutas, problemas, adversidades, mas muitas vezes a gente está reclamando com Deus. Muitas vezes a gente está murmurando com Deus e estamos esquecendo que Deus nos deu o dom da vida, este dom maravilhoso. Mas muito mais do que dar o dom da vida, Deus é quem sustenta a nossa vida. Deixa eu dar um exemplo aqui para você ficar mais claro, para você compreender. Se alguém chegasse hoje e desse para você uma casa de 10 milhões de reais, uma casa bonita, 3 andares, quem sabe garagem para 5 carros, piscina, campo de futebol, como é que é o nome que tem flores? Jardim, né? Ar-condicionado em todos os cômodos. Oh, que coisa linda, mas não basta você ganhar a casa, como é que você vai manter esta casa? Quanto é que você vai pagar de luz por mês para manter o ar-condicionado funcionando? Para manter a piscina limpa?
Quanto é que você vai gastar com o jardineiro para cortar a grama, para fazer o jardim? Quanto é que você vai gastar por mês para precisar fazer a manutenção, quando precisar fazer a manutenção do ar-condicionado, do aquecimento central? Quanto é que você vai precisar de dinheiro por mês para manter a pintura em dia? Quanto é que você vai pagar de IPTU desta casa? Então, Deus não simplesmente deu a vida, que é muito mais valiosa do que uma casa de 10 milhões. Deus não te deu a vida e falou assim: meu querido, minha querida, viva, se vire, dá os teus pulos, dá o teu jeito. Não, Deus, Ele nos dá o dom da vida, mas Ele também é o sustentador da nossa vida. Portanto, não fique aí com o seu coração. Muitas pessoas às vezes ficam com o coração apertado, dizendo: será que eu vou morrer? Será que eu passo por essa? Será que você não vai? A Bíblia diz assim: quem pode acrescentar um segundo à sua existência? Mas tenha certeza, você também não vai morrer um segundo antes daquilo que Deus planejou para a sua vida. Deixa eu contar algo que aconteceu aqui em Campo Largo. Um amigo meu teve um infarto. E foi, isso em 2017. Foi para o pronto-socorro, na época era pronto-socorro, hoje é chique, é UPA, né? Unidade de pronto atendimento. E ele foi lá e os médicos tentaram de tudo que podiam e não deu certo. Então os médicos já estavam preparando o atestado de óbito. E uma funcionária ali falou assim: escuta, eu posso orar por essa pessoa que faleceu? Está morto, né? Uma oração vai fazer o quê? E aquela mulher foi lá, colocou a mão sobre aquele que estava morto, orou, e aquele homem ressuscitou. E Deus deu a ele mais ou menos ainda 1 ano e meio de vida. E nesse 1 ano que o Senhor acrescentou à vida dele, ele pôde consertar a sua vida, ele pôde se ver livre daquilo que estava impedindo a sua salvação. Eu e a irmã Mariazinha íamos lá na casa, oramos, fizemos campanha, ajudamos na libertação, e quando aquela pessoa estava preparada para partir, o Senhor o recolheu. Então, é o Senhor quem sustenta a nossa vida. Irmãos, eu gosto muito e me apego ao salmo que Davi escreveu, o Salmo 139, versículo 16, que Paulo diz assim: olha Deus, os teus olhos me viram quando ainda era substância informe, e o Senhor pegou o seu livro e escreveu nele todos os meus dias, e cada um deles escreveu e determinou. Veja, Davi era o homem segundo o coração de Deus. Davi era o homem ungido por Deus. Davi havia sido escolhido para ser o grande rei de Israel. Aí quando a gente olha para esse salmo, nós podemos entender alguma coisa. Os companheiros de Davi diziam: Davi, mata Saul, ele não tem mais unção, ele está te perseguindo. Por várias vezes o Davi teve a oportunidade de se aproximar tanto de Saul que poderia ter matado. E os companheiros diziam: olha, Deus está entregando Saul nas tuas mãos. Mas Davi estava dizendo assim: olha, os olhos do Senhor me viram quando ainda era substância informe. Deus pegou o seu livro, o livro da minha existência, e escreveu cada um dos seus dias e determinou. Você acha que vai ser um endemoniado de Saul que vai pôr um fim na minha vida, que vai pôr um fim na minha existência? Davi não precisou levantar a mão contra Saul, porque ele tinha certeza que ele não iria morrer, porque quem havia determinado o fim da sua vida não eram as suas ações, mas era a ordem soberana de Deus sobre a sua vida. E quando você está confiando nas suas ações, quando você está confiando nas suas decisões, você se torna covarde. Porque você tem medo que as pessoas vão colocar um fim na sua vida. Quando nós estamos liderando, como eu estou agora, na posição de liderança desta igreja, se eu ficar olhando para as minhas condições e não olhar para o chamado soberano de Deus, eu não tomo decisões na igreja, porque eu tenho medo. Se eu tomar essa decisão, alguém vai ficar bravo comigo. E se eu tomo essa decisão, quem sabe alguém saia da igreja. Foi Deus quem me colocou, Ele escreveu esse tempo, e eu estarei aqui todos os dias que o próprio Deus estabeleceu, e ninguém pode remover. Assim
Assim era a mentalidade de Davi. Davi chegou diante do Golias. Golias era experiente, Golias era guerreiro, Golias tinha tantas experiências em batalhas, mas Davi não estava olhando para a experiência de Golias, não estava olhando para a ousadia de Golias, não estava olhando para a valentia de Golias, não estava olhando para a estrutura física de Golias. Davi estava pensando na mente: Deus escreveu todos os meus dias e determinou, não vai ser esse grandão que vai colocar um ponto final na minha vida. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, e todos hoje saberão que existe um Deus em Israel. Oh, aleluia! O crente tem que se apropriar das bênçãos que Deus tem concedido, irmãos, para que você não seja um crente covarde dizendo: agora essa luta vai acabar comigo. Levantar uma calúnia é o meu fim. Fulano está falando mal de mim, agora é o meu fim. Porque tal problema surgiu. Nada disso, irmãos. Você tem que ter a certeza: foi Deus quem te deu o dom da vida. Oh, aleluia. É Deus quem tira a vida, mas é Deus quem dá a vida. E os teus dias estão escritos no livro do Senhor. Não há doença, não há enfermidade, não há ninguém que possa roubar a sua vida, porque é um dom que Deus tem te dado. Aleluia. O segundo dom que o Senhor tem nos dado é o dom da salvação, irmãos. Paulo, escrevendo aos Efésios 2:8, ele diz assim: pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Irmãos, a salvação é um dom. Uma coisa que nós precisamos entender, irmãos, que é pouco pregado nos dias de hoje, esse evangelho barato, mesquinho, esse evangelho, como diz o pastor Fausto, evangelho marca barbante, que se prega por aí, diz: Mas quando nós estamos falando de salvação, quando nós estamos falando que o Senhor nos escolheu para o reino da luz, nós temos que entender que não existe neutralidade. Pastor, eu não estou indo para a igreja, mas eu não estou perdido. É o que a gente mais ouve: pastor, eu não estou indo na igreja, mas eu não deixei de ser crente. Não existe neutralidade. Ou está no reino da luz, ou está no império das trevas. E se nós não entendermos isto, até mesmo aqueles que nos rodeiam, muitas vezes parentes, aqueles que estão próximos, familiares, a gente pensa: não está indo na igreja, mas continua salvo, não está sendo fiel, mas continua no reino. Não, ou está no reino da luz, ou está no império das trevas. Não existe neutralidade. E outra coisa, eu e você, como o pastor Rubinho disse há pouco, eu e o pastor Rubinho nascemos dentro de um lar evangélico, nascemos dentro da igreja, mas assim mesmo, nós precisamos da salvação em Cristo Jesus. Então, o que acontece? Todos nós estávamos pertencendo ao império das trevas. O império das trevas é a escravidão. A Bíblia diz que nós éramos escravos do diabo, escravos do pecado. Escravo não pode dizer: a partir de hoje estou livre. A partir de hoje eu não sirvo mais este Senhor. A partir de hoje eu não vivo mais esta vida. Escravo não tem liberdade, escravo não tem vida própria, escravo não tem hora para comer, escravo não tem o que se vestir, não escolhe o que comer. Escravo faz o que o Senhor quer que ele faça. E todos nós estávamos escravizados no império das trevas. De repente vem o Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia!
o Espírito Santo vem, ilumina a nossa mente e a gente descobre, eu não sou livre não. Eu achava que os crentes eram escravos, mas na verdade eu estou escravizado pelo pecado, estou escravizado pelos desejos da carne, estou escravizado pelo mundo, estou escravizado pelas coisas que este mundo oferece. Então eu preciso de um Salvador, e o mesmo Espírito que iluminou a nossa mente nos conduz a Cristo Jesus e diz, aqui está o Salvador, oh aleluia, e nós nos rendemos a esta graça maravilhosa, e temos o nosso nome escrito no livro da vida. Então Paulo está dizendo, pela graça vocês são salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, mas é um dom é presente, algo gratuito. Deus um dia olhou para a sua vida, eu não merecia, você não merecia, as nossas obras não nos deixavam dignos diante do Senhor, mas assim mesmo Ele olhou e disse, eu vou dar a salvação. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você não é salvo porque você era melhor do que o outro, você é salvo pela graça do Senhor. A palavra do Senhor diz assim, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi a vocês. As nossas obras faziam com que nós merecêssemos o inferno e a condenação eterna, mas a graça do Senhor se manifestou a nós e nós recebemos o dom da salvação. Mas assim como o dom da vida, o dom da salvação, Deus apenas não dá e diz, te vira, meu filho. Você era escravo do pecado, você estava no império das trevas, olha, eu já mandei meu filho, o meu filho morreu, verteu o seu sangue, o meu filho já te deu a salvação, agora se vire aí para ficar salvo. O mesmo Deus que nos dá a salvação é o Deus que sustenta a nossa salvação. Eu tenho uma boa notícia, muitos caíram no meio do caminho. Eu tenho 46 anos de igreja e vi muitas pessoas caindo, desfalecendo, abandonando a fé, abandonando a Cristo, abandonando uma vida de piedade e voltando para o mundo. E eu estou aqui porque sou melhor do que eles? Não, é porque Deus tem me sustentado. Eu não tenho mérito nenhum em estar aqui. Não foram as minhas decisões ou as minhas boas ações. A Bíblia do Senhor diz, a palavra do Senhor diz que se não fosse as muitas misericórdias do Senhor, há muito eu já teria sido consumido. Isto é realidade na sua vida. Por isso o crente não tem motivo algum de orgulhar-se, bater no peito e dizer, eu sou melhor, eu sou mais santo, olha, fulano caiu, fulano se afastou, mas eu continuo. Não, é o Senhor quem está sustentando a nossa salvação. Quando nós lemos João 10, 28 e 29, nós vemos o próprio Jesus fazendo uma declaração poderosíssima na nossa vida. Jesus disse assim, olha, eu dou a vida eterna para as minhas ovelhas e elas jamais perecerão. E não há ninguém que pode roubar as minhas ovelhas da minha mão. Versículo 28. Versículo 29 é igualmente poderoso. E Jesus continua dizendo, tudo que o meu Pai me dá é mais importante. Aquilo que o meu Pai me dá é mais importante do que tudo. E ninguém pode tirar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Tenha em sua mente, não é esta denominação que está garantindo a sua salvação. Não é este pastor que garante a sua salvação. É o próprio Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que teve as mãos e os pés furados, aquele que teve o lado traspassado, aquele que verteu até a sua última gota de sangue. Ele estava dizendo, o Pai deu vocês a mim e ninguém vai roubar vocês da minha mão. Oh, aleluia. O crente tem que ter a certeza da salvação. O crente não pode andar titubeando na salvação. Eu estou salvo, não estou salvo. Hoje eu estou salvo, agora não estou salvo. Fiz aquilo, perdi a salvação. Ou tomei tal decisão, perdi. Não, é Cristo quem sustenta-nos.
Não é que você vai sair por aí fazendo o que você quiser. Cristo nos dá a condição de vencermos o pecado. O diabo vem, não vou eu usar a Bíblia, mas não vou usar a Bíblia não, né? Misericórdia. O diabo vem e oferece, e você fala, não é você que está resistindo, é Deus quem está te dando graça, força para você resistir. De repente o diabo vem com outra oferta e diz, olha, pega isso aqui, eu estou te dando, olha, se você me adorar, se prostrado me adorar, eu vou te dar todos os reinos da terra. Sai para lá, Satanás. Oh, aleluia, é Deus quem nos dá a força. Oh, aleluia. A Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas esta resistência não provém da minha força, não provém da minha condição, mas é o poder de Deus que está manando da força, da glória do Senhor. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Ontem eu preguei aqui em Colossenses 9, 10 e 11, Colossenses 11 diz assim, olha, vocês são fortalecidos com todo o poder que procede da força, da glória de Deus. Oh, aleluia, eu tenho uma boa notícia, você não está sozinho. Você não está fazendo carreira solo, você não está abandonado pelo teu Salvador, pelo teu Deus. Ele está contigo, Ele te fortalece, Ele te sustenta, Ele dá a graça sobre a sua vida, Ele envia cada manhã as suas misericórdias. Oh, aleluia, Ele é teu escudo, Ele é teu broquel. Oh, louvado seja o nome do Senhor, é Ele quem te protege, e é por isso que você está em pé, e por isso você permanecerá em pé. Oh, alabaque macharabalabakai. O diabo pode tentar de todos os jeitos. Oh, aleluia. A Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Oh, o diabo, você acha que o diabo não quis acabar com a tua vida durante essa semana? Você acha que o diabo não estava doidinho para te destruir durante este tempo que já passou de 2024? O diabo estava doidinho, mas ele, aleluia, não pode tocar naqueles que estão protegidos por Deus. O diabo chega e fala, não, isso aqui está na minha mão, não vai tocar não. Eu vou afastar ele da igreja. Não, esse aqui está na minha mão, está na minha mão, está na mão do Pai. Oh, aleluia, e eu prometi, eu falei, oh, aleluia, e a própria palavra nos dá testemunho, dizendo, o próprio Jesus disse, passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. Oh, aleluia, e a palavra do Senhor continua na sua vida, e a palavra do Senhor continua sustentando você, a palavra do Senhor continua te mantendo em pé. Você não vai cair, você não vai fracassar, você não vai voltar atrás, você não vai desistir da sua caminhada cristã, não porque você pode, não porque você é alguma coisa, não porque você tem alguma força, porque Jesus prometeu, e Jesus é poderoso para cumprir a sua promessa. Você não vai cair. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E para encerrar, irmãos, nosso Deus é tão maravilhoso, que Deus preparou o início da nossa vida. Deus preparou o início da nossa trajetória. Ele disse, vai nascer. E eu nasci, você nasceu e aqui estamos. Depois Jesus disse, eu vou enviar a minha salvação. E aqui nós estamos. Mas Jesus também, Ele dá um outro dom maravilhoso, que é o dom da vida eterna. Jesus preparou o começo da nossa história. Jesus preparou o meio da nossa história, mas Jesus também já preparou o final da nossa história. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Veja que Deus maravilhoso que nós servimos. Jesus disse, olha, não se turbe o vosso coração.
Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muita morada, e se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu preparar este lugar, eu virei para buscar cada um de vocês, para que vocês possam morar, habitar comigo, para que aonde eu esteja, vocês estejam também. Oh, aleluia! O final da nossa história não foi projetada pelo mundo, o final da nossa história não foi projetado pelo diabo, o final da história não foi projetado pela esta presente era, o final da nossa história foi projetado pelo próprio Deus. E ele diz assim: eu, além de dar a vida, além de dar a salvação, eu vou dar a vida eterna. Vocês irão morar, habitar comigo eternamente. Oh, aleluia! Como nós cantamos há pouco, dizendo: a Ele a glória eternamente. Amém. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Em próprio João 10, 28, o versículo começa assim, Jesus dizendo: olha, eu dou a vida eterna para as minhas ovelhas. Nós estávamos naturalmente condenados à morte eterna, ao sofrimento eterno. E quando nós lemos a palavra do Senhor, principalmente Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus está sempre dizendo: olha, o inferno é real, o inferno existe, lá o fogo não se apaga, lá o verme não morre, lá choro e ranger de dentes, lá o sofrimento é terrível, mas eu vim para que vocês tenham a vida eterna. Eu dou a vida eterna às minhas ovelhas. Novamente, irmão, você tem que entender uma coisa: não é esta igreja que lhe dá a vida eterna, não é este pastor que lhe dá a vida eterna. Se nós estivéssemos prometendo isto, quem sabe nós iríamos falhar, mas quem prometeu é Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluia! Ele não mente, ele não engana, ele não falha, ele cumpre todas as suas promessas, e nós estamos aqui, como diz a palavra do Senhor: aquele que é santo, continue a santificar-se ainda. Oh, aleluia! Porque sem a santificação ninguém verá o Senhor, porque está chegando o tempo em que vai ressoar a última trombeta, a trombeta do arrebatamento. Oh, aleluia! E Paulo diz: e os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós todos juntos teremos o nosso corpo transformado e subiremos nos ares para se encontrar com Jesus Cristo, o nosso noivo. Está chegando este dia, e a promessa é de Jesus Cristo. Então nós lemos aqui, Paulo está dizendo aos coríntios: olha, vocês não receberam o Espírito do mundo, mas vocês receberam o Espírito de Deus, para que vocês possam compreender, para que vocês possam desvendar, para que vocês possam descobrir todas as bênçãos espirituais que vocês já receberam em Cristo. Oh, aleluia! Vamos ficar em pé neste momento. Deus te deu a vida, você não é um erro, você não é um engano, você não é uma tragédia, você não é um zero à esquerda, você é alguém que teve a vida projetada pelo próprio